Eu já vi de tudo aqui dentro. Rebelião, briga de facção, morte, tortura. É um mundo à parte, onde as regras da rua são apenas um rascunho do que acontece de verdade. Mas a pior sujeira que eu vi não estava nos detentos. Não estava nas celas, nem nos corredores. Estava em quem devia estar do meu lado, em quem vestia a mesma farda que eu. E essa sujeira, ela se espalha mais rápido que qualquer motim. Quando a gente bota a mão no colete, a gente jura que vai defender a lei e a ordem, que a gente vai ser o guardião. Mas o que acontece quando o guardião decide abrir o portão? O que acontece quando ele decide que o crime não está lá fora, mas aqui dentro? Essa é a história do dia em que eu tive que escolher entre minha segurança e a minha farda. Entre fechar os olhos e afundar, ou abrir e enfrentar a correnteza. Essa é a história de como eu descobri que, para alguns, a cor da lei é a mesma cor do dinheiro. E eu sou o Marcos. Para entender o que eu vou contar, você precisa primeiro entender o que é estar aqui dentro. Meu nome é Marcos e eu sou agente penitenciário há mais de 10 anos, aqui em Viana, Espírito Santo. A gente lida com o pior tipo de gente que você pode imaginar. Não é clichê, é a realidade. O ar aqui dentro é pesado, com cheiro de mofo, suor e desespero. A gente entra todos os dias com a certeza de que a ordem que a gente impõe é frágil, que qualquer faísca pode virar um inferno. No começo, eu achava que a minha missão era só manter os presos na linha. Eu acreditava de verdade que o inimigo era sempre quem estava por trás das grades. A gente se acostuma com o jogo, aprende a ler o olhar dos caras, a antecipar uma briga antes que ela comece. Aprende a manter a distância e a não confiar em ninguém. No meu turno, a penitenciária sempre parecia uma bomba relógio. A qualquer momento ela podia explodir. Mas o que eu não sabia é que a bomba não era feita com um pavio de facção, nem de rebelião. A bomba estava sendo montada por dentro, com a ajuda de quem, ironicamente, devia estar nos ajudando a desarmá-la. E, na minha inocência, eu não imaginava que eu seria o único a escutar o relógio fazendo tic-tac. Tudo começou com o detento da cela 5, o Pedro. Ele era um cara quieto, cumpridor, do tipo que não dá trabalho. Raramente falava, passava o tempo todo no canto dele, lendo, desenhando. Por ser assim, ele não era o tipo de preso que a gente espera encontrar em encrenca. Um dia, durante a revista de rotina, a gente encontrou na cela dele uma quantidade de drogas que daria para abastecer um pavilhão inteiro. E o pior, um celular. O Pedro estava visivelmente alterado, o olhar perdido, como se soubesse que aquele era o seu último dia. A gente o levou para a sala de isolamento para interrogatório. Mas ele não falava nada, não entregava ninguém. Nem quem tinha entregado as drogas para ele, nem para quem o celular era. A única coisa que ele repetia baixinho, como se estivesse com medo até de sua própria voz, era: "Eles vão me matar. Eles vão me matar. Diga ao agente Cássio que eu não quebrei o acordo." Naquele momento, algo estalou na minha cabeça. O nome do meu colega, o agente Cássio, saiu da boca de um detento que estava com a vida por um fio. Eu anotei a informação, como manda o protocolo, mas o nome do Cássio não saía da minha cabeça. Era como uma melodia dissonante, fora do lugar, que não conseguia ignorar. Aquele dia, a certeza de que o inimigo estava sempre do lado de dentro começou a ser corroída. E a minha dúvida, uma semente, tinha acabado de ser plantada. Depois daquele dia, a semente da dúvida que o Pedro plantou começou a germinar. O nome do agente Cássio ecoava na minha cabeça. E eu não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. Antes ele era só um colega, um cara que seguia o protocolo, que parecia sério. Agora, cada movimento dele era como uma interrogação. Eu comecei a observá-lo. Não abertamente, claro. O olhar de um agente para o outro aqui dentro é como uma leitura de intenções, e um pingo de desconfiança é o suficiente para desestabilizar tudo. Eu passei a prestar atenção nos detalhes, e foi nos detalhes
que eu comecei a achar as peças soltas. Notei que Cássio sempre chegava para o turno com uma mochila grande, cheia. Ele dizia que era para o lanche extra e alguns livros, mas a desculpa não colava. Vi que ele fazia rondas em horários atípicos, fora do padrão. Ele se distanciava dos outros agentes e preferia os corredores mais escuros, as áreas de pouca visibilidade. Mas o que me marcou foi uma noite, durante a ronda no Pavilhão 3. Eu estava a postos no alto da passarela quando vi Cássio, lá embaixo, encostado na parede, conversando baixinho com um dos líderes de facção. Era uma conversa tensa, cheia de gestos furtivos. Não conseguia ouvir o que eles diziam, mas o tom era de cobrança. Quando Cássio me viu, o rosto dele endureceu e a conversa acabou abruptamente. Ele me deu um aceno seco e seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Naquele momento, a minha desconfiança não era mais uma semente. Era uma certeza que estava começando a criar raízes. A semente da dúvida havia se transformado em uma certeza, mas faltava a prova, a evidência que me tiraria da posição de apenas desconfiado para a de acusador. Eu sabia que precisava de algo concreto, porque uma simples acusação poderia destruir minha carreira. E Cássio, se fosse mesmo culpado, me derrubaria sem pensar duas vezes. A minha chance veio com as câmeras de segurança. O sistema é complexo, com várias áreas cegas, mas eu conhecia o sistema melhor do que a maioria. Eu sabia que, para esconder um ponto, eles tinham que deixar outro exposto. Eu consegui, de forma discreta, acesso às imagens da semana. Eram horas de gravações, um mar de rotina e monotonia, mas eu passei a noite inteira revendo cada minuto. E foi em uma dessas gravações, em um momento de troca de turno, que eu o vi. Em um corredor com pouco movimento, Cássio fingia que estava ajeitando a farda. Ele se aproximou de um detento que estava indo para a área de banho de sol. A conversa durou segundos. Cássio entregou um pequeno pacote para o detento, que o escondeu rapidamente na cintura. O pacote não era regulamentar, e o gesto era inconfundível. Meu coração disparou. Não era um pacote de comida ou um bilhete qualquer. A forma como foi entregue, o olhar de cumplicidade entre os dois, tudo gritava tráfico. Eu salvei a gravação em um pendrive e a escondi. Naquele momento, eu soube. Não era mais uma suspeita, era uma certeza, fria e perigosa, que me colocou em uma encruzilhada. Eu tinha a prova, mas o que eu faria com ela? E mais importante, até onde essa rede de corrupção se estendia? Com a prova em mãos, eu sabia que não podia simplesmente entregar o vídeo e esperar que tudo se resolvesse. A corrupção aqui dentro é como uma teia de aranha, e eu tinha acabado de tocar nela. Qualquer movimento errado poderia me colocar no meio do emaranhado. Eu decidi confrontar Cássio, mas de forma velada. Eu o abordei em uma área tranquila da copa, quando estávamos sozinhos. Cássio, eu disse, o Pedro andou falando o seu nome. Ele disse que vocês tinham um acordo. A reação dele foi imediata. Aquele sorriso frio que eu tinha visto antes na passarela apareceu no seu rosto. Ele se aproximou e o ar ficou pesado. Tome cuidado com o que você procura, Marcos. A gente tem família. A ameaça era clara, e a frieza em sua voz me gelou. Não era só um aviso, era uma promessa de violência. A partir desse momento, a minha rotina se tornou um jogo de nervos. Cada sombra, cada barulho, cada passo no corredor me assustava. Eu não sabia em quem confiar. Será que o agente do lado era cúmplice? Será que o chefe do meu turno sabia de tudo? A penitenciária, que já era um lugar perigoso, se tornou um pesadelo particular. Eu sentia que estava completamente sozinho, e o peso daquele pendrive no meu bolso era mais pesado do que qualquer arma. O clima de ameaça e tensão entre Cássio e eu atingiu o limite.
Minha vida dentro da prisão se transformou num inferno particular. Eu sabia que ele não ia ficar só nas ameaças, e a chance dele veio. Um dia, em uma ronda no pátio, Cássio armou uma situação. Ele se aproximou de um detento, conhecido por sua agressividade, um grandalhão que era o braço direito de um dos chefes de facção. Cássio sussurrou algo para o preso, e o detento olhou para mim. Eu entendi na hora. Eu estava desprevenido, virado de costas. Quando me virei, o detento veio para cima de mim com uma barra de ferro. Eu me defendi, bloqueei o primeiro golpe, mas a luta foi brutal. Ele era mais forte e maior que eu. A porrada comeu solta. Tive que usar todas as minhas forças para imobilizá-lo, mas não sem levar umas porradas feias. Os outros agentes chegaram e separaram a briga. Fui levado para a enfermaria, com o rosto inchado e costelas doloridas. Cássio estava lá, com um olhar de preocupação que não enganava ninguém. Ele me olhou e murmurou: "Eu te avisei, Marcos. Aqui dentro não tem amigo." Naquele momento eu soube que não era mais uma briga de colegas. Era uma guerra. E eu era o alvo. O medo me consumiu, mas também uma raiva fria e calculista. Eu percebi que ou eu agia, ou a próxima seria a última. Eu tinha que desmascarar Cássio e todos os outros envolvidos, custe o que custar. Depois do ataque, a dor física era nada comparada à dor da traição. Mas a dor também me deu a clareza que eu precisava. Eu sabia que não podia enfrentar Cássio e a teia de corrupção sozinho. O pendrive com a prova era minha única arma, mas eu precisava de alguém que soubesse usá-la. Lembrei-me de um agente mais velho, o Sargento Antunes. Ele trabalhava em outra unidade e estava há um mês de se aposentar. Ele era um homem íntegro, conhecido por sua reputação impecável e sua visão aguçada. Eu encontrei em um café, longe da penitenciária. Eu não disse nada, apenas coloquei o pendrive na mesa. O velho sargento entendeu na hora. Ele pegou o pendrive, olhou para mim e disse: "Eu sabia que a sujeira era maior do que a gente podia ver. O medo dos detentos não era só de quem estava com eles, era de quem estava do nosso lado." Juntos nós montamos um dossiê. O sargento Antunes, com sua experiência, sabia exatamente quais informações procurar. A reviravolta veio quando, analisando as transações bancárias e ligações, descobrimos que o esquema de Cássio era apenas a ponta de um iceberg. A corrupção se estendia para fora da penitenciária, envolvendo grandes traficantes e uma rede de suborno que chegava a outros agentes e até mesmo a alguns funcionários da área administrativa. O que eu pensei que era uma simples troca de favores se revelou um plano de tráfico em larga escala que usava a penitenciária como ponto de distribuição. Eu não estava apenas lutando contra um agente corrupto. Estava lutando contra um sistema. Com o dossiê em mãos, o sargento Antunes e eu fomos para a corregedoria. A entrega das provas foi silenciosa, rápida, sem alarde. Cássio foi preso ainda no mesmo dia, quando chegava para o seu turno. A notícia se espalhou como fogo e outros agentes envolvidos no esquema foram afastados e estão sob investigação. Eu tinha feito a escolha certa. A justiça tinha sido feita. Mas o preço... o preço foi alto. A prisão, que antes era perigosa, se tornou um lugar ainda mais hostil para mim. Eu agora era o dedo duro, o cara que entregou os amigos. Fui transferido para uma outra unidade por questões de segurança. Tive que recomeçar do zero, mas com uma reputação manchada. Olho para trás e penso: eu poderia ter fechado os olhos, ter ignorado o que vi. Eu teria mantido minha segurança, minha rotina, minha vida como ela era. Mas eu não conseguiria me olhar no espelho. Eu não seria mais o Marcos, o agente que jurou proteger a lei. Eu seria só mais um corrupto. Eu escolhi a justiça e essa escolha me colocou na mira. E aqui dentro, a mira é invisível, mas o perigo é real. Eu ainda venho para o trabalho todos os dias. Ainda ponho a farda. Ainda entro aqui, nesse lugar que me consumiu e me mudou para sempre. A penitenciária não é um lugar de muros altos. É um lugar de escolhas difíceis. O que me aconteceu não é um conto de herói.
é uma história de sobrevivência. Eu não me sinto um herói, mas também não me sinto um covarde. O medo, ele nunca vai embora. Toda vez que eu entro aqui, eu sei que o meu nome está na lista. A gente nunca sabe quem está no lado de dentro ou no lado de fora. Eu ainda me pergunto, valeu a pena? E a resposta é sempre a mesma. Sim, porque no fim das contas, a integridade é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E o peso disso é maior do que qualquer corrupção. Eu termino esse relato e pergunto a você, que está me ouvindo, você faria o mesmo? Você escolheria a sua segurança ou a sua honra?